Vamos ao segundo vídeo da nossa playlist de função do segundo grau. Neste vídeo vamos analisar o discriminante, também conhecido como delta. A fórmula dele é essa. Quem já viu a fórmula de Bhaskara, observa que ele é exatamente uma parte lá da fórmula de Bhaskara, né? Que utilizamos para calcular a raiz ou as raízes da função do segundo grau. Nesse vídeo vamos observar três pontos bastante importantes aqui na análise do discriminante. O primeiro é quando o discriminante tem resultado positivo, ou seja, um resultado maior do que zero. Nesse caso, o gráfico ele vai tocar no eixo X em dois pontos distintos, ou seja, isso significa que a gente vai ter duas raízes reais distintas, raiz 1 e raiz 2. Dessa forma, toda vez que o resultado do discriminante, ou delta, for positivo, a gente vai ter duas raízes reais distintas. Já no segundo caso, a gente vai ter aqui delta igual a zero. Nesse caso aqui, você observa que o gráfico está tocando em apenas um ponto no eixo X. Isso significa que a gente vai ter apenas uma raiz real, já que o gráfico toca em apenas um ponto no eixo X. No terceiro caso, vamos ter aqui delta menor do que zero, ou seja, o delta com um valor negativo. Toda vez que o delta for negativo, a gente vai ter essa situação aqui, ou seja, o gráfico não toca o eixo X. Isso significa que a gente não vai ter uma raiz real. Quando estivermos analisando a fórmula de Bhaskara, vamos observar que o valor de delta ele vai ser posto dentro de um radical e a gente vai calcular essa raiz. Quando o delta ele é negativo e a gente coloca ele dentro de um radical para a gente calcular a raiz quadrada dele, a gente sabe que não existe uma raiz real de um número negativo. Por isso que a gente não vai ter raiz nessa situação, ok? Então vamos lá, alguns exemplos. Primeiro exemplo aqui, a gente vai ter essa função aqui do segundo grau. Observe que como o grau é 2, isso significa que a gente vai ter no máximo duas raízes, ok? Então, observe aqui que o nosso A, a gente viu no vídeo anterior como extrair o A aqui, né? O A que ele nunca acompanha o x ao quadrado, ou seja, o A é 1. O B é o número que acompanha o x, ou seja, 2. E o C é o termo solitário aqui, menos 3. Delta é igual a b ao quadrado, que é b. O b é 2, então fica 2 ao quadrado da fórmula, menos 4 da fórmula, AC, ou seja, 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 3. Delta é igual. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4 menos 4 vezes 1, dá menos 4, vezes menos 3. Então, delta é igual a 4 menos 4 vezes 3 vai dar 12. E aqui menos com menos nós vamos ter mais. Delta é igual a 4 mais 12, que é 16. Então você observa aqui que nós temos um delta positivo. Nesse caso aqui nós vamos ter exatamente essa situação. Essa primeira, a gente vai ter duas raízes reais distintas. Ok? Já no exemplo 2, a gente vai ter o seguinte. O A igual a 1, né? Já que não aparece aqui, aparece só o x ao quadrado, é porque nós temos o A igual a 1. O B, quem é o B, já que não aparece aqui? Então, se não aparece o x aqui, é porque ele está sendo multiplicado por zero. E o C não aparece porque ele é zero. Então, o B é zero e o C é zero. O delta é igual a B ao quadrado. Então, quem é o B aqui? O B é zero, então fica 0 ao quadrado menos o 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 0. Então, delta é igual a 0 ao quadrado, é 0, menos
4 vezes 1, que é 4, vezes 0, que é 0. Então, delta é igual a 0 menos 0, é 0. Nessa situação aqui, nós vamos ter esse caso aqui, onde a gente vai ter apenas uma raiz real. Já no terceiro caso, não tem invertir aqui a ordem, né? Invertir a ordem aqui dos exemplos, mas tudo bem. Já no terceiro caso aqui, a gente vai ter o seguinte: o A é igual a 2, o B é igual a menos 3 e o C é igual a 2. Então, delta é igual a b ao quadrado, que é o b ao quadrado, o b é menos 3. Então, fica menos 3 ao quadrado menos 4 da fórmula, vezes o a, que é o a, é 2, vezes o c, que é 2. Então, delta é igual a menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Então, menos com menos é mais. 3 vezes 3 dá 9. Então, menos 3 ao quadrado é 9. Menos 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. Então, delta é igual a 9 menos 16, sinal diferente. A gente subtrai e consegue o sinal do maior algarismo. Quem é o maior algarismo? É o 16. Então, o resultado vai ser negativo. 16 menos 9, nós vamos ter 7. Aqui nós temos um delta negativo. Isso significa que a gente vai ter exatamente esse caso aqui. Nós não vamos ter uma raiz real. Aguarde os próximos vídeos de função do segundo grau.